Nos próximos dias 13 e 14, mais uma Maratona Matinha, com muita informação e oportunidade de bons negócios. No sábado, oferta de 200 matrizes de alta qualificação genética. E no domingo, o Mega Touro, com oferta de 300 reprodutores realmente melhoradores. Venha participar. Estamos te aguardando aqui no Rancho da Matinha. 13h42, horário de Brasília, de volta com o Mercado de Companhia desta quarta-feira, 10 de agosto de 2011. Vamos já falar com o Ariovaldo Zani, presidente da Sindicações, para a gente ter mais um termômetro sobre o comportamento do mercado com essas informações de crise aí. Vamos mostrar para vocês como é que está esse mercado maluco nesse instante, com os preços da soja. Às 13h41 lá em Chicago, a soja subia 2 cents dia. Esse suporte dos 13 no novembro já recuou para 1,25 a 12 dólares 98,5. Também em janeiro perdia 1,25, descendo para 13,09. O março 13 dólares 16. Os prêmios continuam positivos no Porto de Paranaguá, mas, né, estamos aqui vermelho. Vermelho também está o dólar agora 1,61,9. Então hoje é um dia para ficar quietinho. Tem mais alguma cotação aqui? O milho? Olha o milho. O milho, alta de 3 a 4 lá em Chicago, setembro 6 dólares 83, dezembro 6,92, março 7 dólares 05,5 e o maio 7,10,5. Muito bem, então agora vamos assim de rações, falar com o presidente do Sindicato das Empresas que Fornecem Rações, o Ariovaldo Zani. Ariovaldo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Bom, como é que nós estamos em termos de fornecimento, em termos de demanda? Qual é a conclusão que a gente chega sobre as perspectivas dos próximos tempos aí para os produtores rurais, Ariovaldo? Olha, João, tem um fato novo aí, que é essa continuidade da crise, né, que teve um intervalo aí em 2010. Essa crise atual tem paralelos com a de 2008, uma situação diferente, né, porque a atual não está provocando empossamento de liquidez, já que continua fluindo, né, a dinâmica interbancária. Eu diria que requer do governo brasileiro mais iniciativas de ordem econômica, por exemplo, a diminuição do compulsório de banco, diminuição da taxa de juros, do que aquelas de medida fiscal, né? A diminuição de carga tributária e incentivos em geral que foi feito lá em 2008, aquelas medidas anticíclicas. Os efeitos na commodity agrícola, João, é óbvio que, assim, do seu ponto de vista conjuntural, né, é óbvio que há todo um reordenamento aí de preços, né, por conta dessa crise, né, e é um aumento imediato. Olha, de qualquer maneira, a gente entende que existe uma tendência, né, fundamentos para manter valorizados commodities agrícolas, né, por conta da alta demanda chinesa, a própria fragilidade da economia americana, que vai manter o dólar baixo, isso favorece as commodities agrícolas, né. E, enfim, então, além do que, né, nos próximos 20 anos, provavelmente o aumento do crescimento da população global, 80% se dará na Ásia e na África, né, e 50% do aumento da renda ali também. E esses povos têm um voraz apetite por proteína de origem animal, por conta dos seus hábitos alimentares, né? Então, nós entendemos que no longo prazo, né, vai se manter num patamar de valorização as commodities, incluindo aí as agrícolas, notadamente milho e soja, né? Tá. Antes da gente comentar então a oferta e demanda para as carnes, Ariovaldo, vamos continuar nessa história do dólar. Quer dizer, o presidente do Banco Central Brasileiro, Alexandre Pombini, disse hoje que ele prevê não só a volatilidade, aquela coisa toda, mas também uma intensa liquidez, né? Vamos falar de moedas, ou seja, do dólar, o dólar ficar mais barato. Isso realmente, como você disse, favorece as negociações com commodities agrícolas, mas afeta a rentabilidade, porque cai a cotação, como nós estamos vendo agora. Quer dizer, vamos até vender mais, mas a um preço menor. Isso, claro, que também atinge as carnes, né, Ariovaldo, ou não? Sim, é um efeito direto e indireto, João, no meu ponto de vista. Como eu falei, né, por influência conjuntural, né, e esse efeito manada, que é natural por um momento de instabilidade intensa, as commodities agrícolas devem continuar sofrendo esse ajuste imediato, pelo esfriamento e tal, né, isso é um efeito direto, né. Indiretamente, né, essas economias maduras que estão sofrendo mais, os países desenvolvidos, elas freando, né,
comércio internacional, elas acabam criando ou impactando a China, e aí sim, eu diria que é uma preocupação grande para o Brasil, porque a China é a locomotiva das transações internacionais hoje, como importador e exportador de bens acabados, e compra muitos commodities, incluindo aí soja, milho, minério de ferro, carnes, enfim. E o Brasil é um grande exportador. Então eu me preocuparia bastante com a saúde, né, e a disposição da China. E óbvio que, por outro lado, existem fundamentos, como eu antecipei, que demonstram, assim, academicamente, que deve haver uma manutenção nesses altos preços das commodities. É isso que você falou do dólar cada vez e se mantendo desvalorizado, até por conta aí desses estímulos monetários, né, que os Estados Unidos devem fazer, essa expansão monetária, né, as commodities são cotadas em dólar, então esse esfriamento acaba favorecendo o consumo delas, por outro lado, tá? Então deve haver uma compensação. Tá. Mas por enquanto, no seu radar aí da Sind Rações, chegou algum tipo de notícia de que diminuíram compras de carne suína, carne de frango, algum lote devolvido, ou continua tudo normal? Em resumo, a indústria de alimentação animal, ela depende principalmente do sucesso ou insucesso da cadeia produtiva brasileira que exporta carnes, né? Em julho, antes da deflagração desse problema aí nos Estados Unidos, do rebaixamento da nota, a indústria brasileira amargou um desempenho pífio, né, em termos de volume e receita, tanto na exportação de carne suína quanto de frangos. E basicamente não foi, no caso da carne suína, tivemos problemas com a Rússia, o embargo, aquela discussão toda em função de OMC, problemas sanitários e tal, mas no caso da carne de frango, são outros mercados compradores. Então, de certo, né, que o câmbio tem a apreciação do real brasileiro tem atrapalhado, né, o desempenho das indústrias exportadoras brasileiras. E isso acaba afetando o desempenho da nossa indústria, porque a gente responde a essa, né? Agora, é importante, viu, João, salientar que no mercado doméstico, né, que acabou sustentando, inclusive em 2010, e a gente aposta nele também contribuindo para a saúde econômica brasileira, no consumo, né, interno de frango, suíno, carne bovina, enfim, né? O problema é que o milho no mercado doméstico, de julho do ano passado a julho desse ano aqui, ele acumulou uma alta de 63 pontos percentuais, né? O farelo de soja fica mais ou menos estável, mas ele teve um arranque grande no segundo semestre de 2010 e caiu nesse primeiro semestre. Isso influenciou bastante a rentabilidade do produtor de frango e de suíno, mais dramaticamente de suíno, né? Uma crise de custo achatou demasiadamente os seus ganhos, atrapalhou a vida de muita gente, né? Tá certo. Ariovaldo Zani, muito obrigado pelas suas informações, viu? Vamos em frente, meu amigo. Satisfação falar com você. Muito bem, volto sempre. Os custos, né, subiu, foguete, aí desce devagarinho. Enquanto isso, os preços estão pressionados. Vamos em frente, calma aí, estamos tentando sempre fazer análises dos termômetros para que os produtores se posicionem, né? A gente está vendo aqui os preços, pressão do mercado financeiro, nada de pânico, mas, né, dando uma subidinha no câmbio, dá uma vendidinha aí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o comportamento dos produtores de soja. Pelas informações das séries, o pessoal conseguiu comercializar antes. Vamos confirmar já, depois do intervalo. Vamos em frente.